Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, para quem não me conhece, meu nome é Kainan. A ideia do vídeo de hoje é desenvolver uma tela de login simples com .NET MAUI, mas com algumas boas práticas de desenvolvimento, tá bom? Então vamos começar aqui. Para o desenvolvimento eu vou estar utilizando uma extensão do Visual Studio, que é o MAUI App Accelerator. Então vamos chamar aqui de MAUI Sample Login. Então a gente vai utilizar o .NET 7, MVVM Toolkit. Aqui nós podemos definir como empty shell mesmo, uma página em branco. Aqui a gente vai utilizar também marcar com o MAUI Community Toolkit e também o XUnit. Vamos criar o projeto aqui. Beleza, ele criou o projeto. Então agora o Visual Studio está restaurando os pacotes necessários. Enquanto isso, vou configurar aqui o deploy do projeto, o deploy da aplicação para Android. Perfeito. Então eu vou startar aqui o deploy da aplicação para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, uma das vantagens de a gente estar utilizando o MVVM Toolkit e também estar utilizando o MAUI App Accelerator é porque ele cria o projeto para nós com algumas estruturas prontas, como por exemplo a utilização do MAUI Community Toolkit. Ele também cria as injeções de dependências para nós. Aqui ele está criando injeção de dependência da nossa main page, da nossa view model. Isso vai ser muito necessário para resolver, né, os binds das nossas interfaces, principalmente quando a gente precisar passar alguns serviços, como por exemplo acesso a repositórios, acesso a APIs externas. Deixa eu ver aqui porque que não foi. Tá, beleza. Aqui, como a gente pode ver, ele criou também uma estrutura de pastas já pra gente. Ele criou uma pastinha com as views, outra pastinha com a view model. Aqui ele está fazendo a utilização de uma base view model. Eu vou estar removendo ela após o nosso build. Eu prefiro trabalhar nesse primeiro momento somente com a nossa main view model. Perfeito. Subiu a nossa aplicação no emulador. Beleza. Então aqui, vou deletar. E aqui por enquanto é isso. Já aproveitando aqui, vou gerar uma pasta, que é um novo folder aqui, chamado Images. E aqui dentro eu vou adicionar uma imagem existente aqui que está na minha área de trabalho. Beleza? Então, vamos rodar novamente e vamos iniciar o desenvolvimento da nossa tela de login. Às vezes demora uns minutinhos, mas é assim mesmo. Enquanto ele vai subindo, a gente pode iniciar aqui. A gente vai ter um grid. Nesse grid ele vai ter duas linhas com os seus tamanhos definidos dinamicamente. Ele está subindo aqui a nossa aplicação. Perfeito. Então, o primeiro passo aqui é vamos adicionar uma imagem. O source dela vai ser logo.png.
ela vai ter um page request 150. Deixa eu só startar a aplicação novamente. Deve ter dado algum probleminha enquanto eu estava digitando. Tá, aqui tudo certo. Logo PNG. Então aqui vamos definir o nosso background. Perfeito. Aqui nós vamos ter um novo grid. Melhor. Vamos definir um border. O background color dele vai ser branco. Ele vai ficar na linha 1. Beleza. Então agora a gente vai ter um border ponto stroke shape. Ele vai ser desse tipo aqui. E nós vamos definir o corner radius dele. Vai ser 20, 20, 0. Perfeito. Agora aqui nós vamos ter um stack layout. Nós podemos usar o próprio MAUI, que é um vertical stack layout. Então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter dois entries. Nós vamos ter um botão. O background color dele vai ser esse aqui. Ele vai ter um corner radius de 20. Text vai ser login. Font size vai ser large. E vamos definir um bold para ele. Font attributes bold. Perfeito. Então aqui é a mesma coisa o nosso entry. Ele vai ter um font size medium, tem um placeholder email, placeholder color black, font size de medium, um placeholder de password e o placeholder color de black. Perfeito. Vamos definir um padding. Padding vai ser de 20 e um space um espaçamento entre os nossos componentes de 25. Perfeito. Então, o nosso layout por enquanto está ok. Vamos definir aqui o keyboard aqui vai ser email. E aqui é um password true. Perfeito. Agora vamos com a nossa view model. Aqui nós estaremos utilizando o MVVM Toolkit. Então vai ser um observable object. Vamos definir um construtor. Aqui nós vamos ter algumas propriedades observáveis. Elas precisam ser privadas. Então aqui vai ser e-mail. E a próxima vai ser o nosso password. Perfeito. Nós vamos definir também um relay command.
vai ser public async task login. Por enquanto nós vamos fazer um await task.delay de 3 segundos. Agora aqui na nossa tela nós vamos fazer o bind das nossas propriedades. Então aqui primeiro é binding email. Aqui nosso text vai ser um binding password. E aqui no nosso botão, nosso command vai ser do tipo login command. Até aqui tudo certo. Então aqui nós vamos modificar um pouco. Vamos criar um grid. Aqui nós vamos ter uma trigger no nosso botão. Botão.triggers. Vai ter um data trigger. Target vai ser o nosso próprio botão. O binding vai ser um binding login command.is running. E o value, quando o value for true, o que nós vamos fazer? Vamos criar um setter para ele, property text, value vazio. Perfeito. Já vai entender por que disso. Aqui nós vamos criar um activity indicator. Color dele vai ser white. O is running, nós vamos estar fazendo login command.is running. O is visible dele, mesma coisa, binding login command.is running. Deixa eu minimizar aqui. Perfeito. Aqui vertical options é center e horizontal options também é center. Agora vamos lá rodar nossa aplicação e a gente vai entender o porquê de tudo isso. Perfeito, então digitar qualquer coisa no e-mail, digitar qualquer coisa aqui na senha. No momento que eu tocar no botão, pronto, a gente tem um botão um pouquinho mais estiloso. Agora, como que a gente faz se a gente quiser testar a funcionalidade do nosso login, mesmo sem ter a nossa integração pronta, né? Então vamos adicionar aqui uma pasta chamada models. E aqui a gente pode adicionar algumas classes, como login request. Ela vai ter duas propriedades. Nós vamos ter duas propriedades aqui, string email string password. Perfeito. Vamos adicionar uma outra aqui, login response. E nós vamos ter duas propriedades também, string token, string refresh token. Perfeito. Agora vamos criar a nossa pasta, mais uma pasta aqui, que nós vamos chamar de services. Aqui a gente vai ter, nós vamos ter uma interface. Então, login service vai ser pública.
ser pública, e aqui nós vamos ter o seguinte, isso é uma task, vamos desenvolver o login response, login async, e aqui ele vai receber o login request. Perfeito. Vamos definir a implementação dessa login service. Perfeito. No momento é tudo que precisamos. Então nós vamos até o nosso Maui Program. Vamos fazer aqui o builder.services.add-scopage. Então vai ser I login service e login service. Perfeito. Agora nós vamos para a nossa view model. Na nossa view model a gente vai receber o I login service. Vamos gerar aqui. Perfeito. Então, o que a gente precisa fazer? Eu não vou estar fazendo teste das propriedades nem nada, mas nós vamos fazer o seguinte. Vai ser um await login service ponto login async. Nós vamos passar um novo login request. E aqui vai ser e-mail igual a e-mail, password igual a password. Perfeito. Para testar tudo isso, nós vamos criar um teste de unidade aqui. Então, eu não sou muito bom para definir nomes de testes. Então aqui vamos dizer que deve validar dados do login. Então, nós vamos precisar aqui de uma biblioteca chamada Moquil. Pronto, está instalado. Então aqui, o que nós precisamos fazer no nosso teste? A gente precisa fazer var mock igual a new mockil. Aqui nós vamos passar o nosso iLogin service. Perfeito. Então, o primeiro passo é configurar o retorno para quando nós batermos no nosso método lá da nossa view model. Então a gente configura da seguinte forma. Aqui vai ser o login async. Quando ele receber no seu construtor não, no método, qualquer tipo de login request, nós vamos retornar um novo response, um novo login response. Então aqui o token vai ser 1, 2, 3, 4 e o refresh token vai ser 5, 6, 7, 8. Dá uma quebrada de linha aqui para melhorar o código. Perfeito, então a gente definiu o nosso retorno. Agora a gente precisa instanciar a nossa view model. Então é new main view model. Vamos passar aqui o mock.object. Perfeito. Então, como que a gente sabe que tudo correu bem?
Aqui a gente não tem nenhum tipo de retorno, mas a gente pode verificar se a nossa chamada bateu corretamente no nosso service. Então a gente pode fazer o seguinte: mock.verify login async, quando receber como parâmetro qualquer tipo de login request. E aqui a gente define que ele precisa bater no nosso método pelo menos uma vez para ter sucesso. Então, vou colocar um breakpoint aqui, e na nossa main view model vamos colocar um breakpoint aqui e um breakpoint aqui. Uma parte interessante também que eu estava esquecendo é fazer a chamada do login command. Aqui vamos mudar o tipo, né? Async task. Perfeito. Então vamos debugar o nosso teste. Debug testes. Vamos esperar a execução dele. Ele está compilando. Aguardar mais um pouquinho, como é a primeira vez que a gente está rodando, ele demora um pouco mesmo. Perfeito, então ele iniciou a nossa view model, passou aqui para nós a instância do nosso serviço mocado. Agora ele vai chamar o nosso método de login. Aqui ele passou null em ambas, porque a gente não configurou. E o nosso teste passou. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui, só para poder visualizar o resultado da nossa chamada, é o seguinte. Então, se result.token, na verdade aqui seria isso, se diferente de string.isNullOrEmpty, result.token, a gente faria alguma ação. Aqui provavelmente a gente estaria utilizando o Security Storage. Não seria bem uma implementação, né, da forma que a gente está fazendo aqui. Aqui é só de uma forma didática para a gente poder ver o resultado que vai vir aqui no result, que vai vir os dados que nós mocamos lá no nosso teste. Mas aqui nós pegaremos o retorno aqui desse login response e a gente estaria atribuindo o token e o refresh token ao Secure Storage, para que posteriormente a gente possa fazer o login desse usuário novamente, né, sem que ele tenha que logar propriamente dito. Então, através do refresh token, a gente aumentaria o tempo de vida desse token, ou a gente geraria um token novo para esse usuário sem que ele precisasse passar pelo processo de login novamente. Então a gente vai colocar um breakpoint aqui, vamos no nosso teste e vamos rodar em debug novamente para a gente ver o resultado chegando lá.
Como a gente pode ver, aqui vem o nosso token 1, 2, 3, 4, nosso refresh token 5, 6, 7, 8, como a gente configurou aqui nos nossos testes. Então, a ideia do vídeo de hoje era essa, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e em breve nós estaremos gravando mais vídeos para o canal, beleza? Então, um forte abraço e até mais.